Hoje o Samuel chega com um tema quente e que mexe com os bastidores do futebol mineiro, as dívidas dos clubes com o Minas Arena e como isso afeta gigantes como Cruzeiro e Atlético. Ele vai falar sobre o impacto financeiro, as negociações e se existe uma solução viável para esses problemas. Se liga que a resenha está imperdível. Já deixa sua inscrição no canal Bora Pra Resenha, para não perder nenhum papo como esse e comenta aqui o que você acha que deveria ser feito para resolver essa treta. Bora trocar ideia. Portanto, se o Atlético joga lá com custos menores que o Cruzeiro. É uma questão. E emendando aqui também, o Carlos Pereira, falando aqui, ó, esse papo no colo, o Cruzeiro nos jogos como mandante é dono do evento e no final das contas não lucra quase nada. É o que você acabou de contestar aí também. Mandando um grande abraço para o Fabiano Ribeiro. Muita gente contribuindo para o Fernando também da Silva, Oliveira, falando que não é do que ele percebe, não é uma relação ganha-ganha. É para ele uma relação que só a Minas Arena que está ganhando. Dá para falar em valores? Dá, porque o torcedor, quando o torcedor fala assim, quem lucra é a Minas Arena. Você tem algum jogo em memória assim que você consegue colocar para a gente? Ó, ficou X para a Minas Arena, ficou Y para o Cruzeiro, só para o torcedor entender e a gente também ter uma ideia mais ou menos de quanto que seria esses valores em um grande jogo que o Cruzeiro fez no ano passado, vários jogos com a casa cheia. Sem dúvida. Bom, vamos lá, comparativos, né? Porque eu acho que é muito importante as pessoas entenderem como é que é essa relação e por que ela é ganha-ganha. Quando você compara, por exemplo, o jogo do Cruzeiro e Grêmio do ano passado no Independência, né, que foi um super jogo importante, todo mundo lembra, o Grêmio é um grande rival, né, do Cruzeiro nas grandes competições, então esse jogo foi um jogo importante. E ali, a receita líquida do Cruzeiro naquele jogo foi na ordem de R$376 mil, alguma coisa assim, tá? Então esse foi o melhor jogo do Cruzeiro no Independência. Uma renda líquida de 376. Quando a gente pega a média, né, das partidas no Mineirão, é acima de R$700 mil essa média, né? Então é mais do que o dobro a gente tem ali nos jogos do Mineirão. Que vai limpo para o Cruzeiro. Dinheiro no bolso. Então, né? Eu queria entender o seguinte, você acabou de dizer que os valores para o Atlético são os mesmos. Exatamente, a regra é muito parecida, né? Muito parecida. Exatamente. Tá, muito parecida. Por que existe tamanho ódio ou tanta briga, tanta quinta série em determinados momentos entre Minas Arena e Cruzeiro? Eu realmente não sei. Talvez vocês tenham que perguntar para o Cruzeiro. Né? Porque do lado de cá, a relação é o tratamento isonômico. Né? Então a gente tem, inclusive, na negociação com o Cruzeiro desse ano, eu inclusive falei isso para o Gabriel, para o Henrique, falei, olha, a gente não consegue ter uma relação muito diferente porque a gente já tem aqui o Atlético com essas proporções, né, de remuneração, etc. e tal. A partir do momento que o Atlético sai daqui, que jogue pontualmente, a gente pode ter outros tipos de negociação com o Cruzeiro, né? Mas a gente precisa hoje, como uma regra do contrato de PPP, tratar os clubes com isonomia. Isso é um compromisso nosso contratual. Então você está dizendo que, de repente, a partir do momento que o Atlético tiver o seu estádio, esse acordo com o Cruzeiro pode ficar mais fácil? Eu acredito que sim. Por exemplo, eu lembro que um sonho da torcida, eu lembro quando o Sérgio Santos Rodrigues ele assumiu e falou, vamos pintar, agora com a Arena MRV, vamos pintar o Mineirão de azul. Né? Então acho que até alguns tipos de intervenções, né, que tragam mais a marca do clube, elas são viáveis com a aprovação do poder concedente. Né? Se fizer sentido, isso pode começar a ser uma prática também lá no Mineirão. O Rafael Garambini, brigadão. Valeu, viu, Rafael? Obrigado mesmo. Ei, já se inscreveu no canal? Tá esperando o quê? Clica aí e não esquece de deixar seu comentário. Quero saber o que você tá achando. Fez um questionamento interessante aqui. Se existe essa margem de 40%, 45% que a Minas Arena tem que alcançar na operação, né? E esse é o motivo de a Minas Arena não fazer novas concessões ao Cruzeiro ou qualquer outro clube que queira jogar lá, por que fizeram então o contrato de fidelidade em 2013 com o Cruzeiro, né? O que foi diferente lá e que agora não está funcionando? E se essa dívida, e aí é uma pergunta minha, se essa dívida que o Cruzeiro tem com a Minas Arena, acho que cerca de 30 milhões de reais, ela influencia nesse acordo, nessa negociação? Não, desse ano, por exemplo, 2023, obviamente não influencia em nada, né? Como eu falei,
a mesma proposta que foi para o Atlético, foi para o Cruzeiro, o Atlético ok, que é basicamente a continuidade do que foi praticado em 2022. Né? Então essa foi a proposta que foi feita para o Cruzeiro e também para o Atlético. Né? É óbvio que acho que é possível ter vamos fazer uma negociação melhor aqui. Então, por exemplo, o Atlético pede alguns camarotes para atender patrocinadores ou diretoria. O Cruzeiro às vezes pede alguma outra coisa. O Cruzeiro, por exemplo, gosta de colocar alguns sócios no setor tribuna, né, que era um pedido deles. No ano passado, nós deixamos de vender o produto temporário, que era o Mineirão Tribuna, e essa venda foi uma venda do clube também. Então, essas coisas são possíveis de ser conversadas, né? Não tem problema nenhum. O que é importante é garantir que tenha uma remuneração. Né? Porque se nós estamos lá operando o Mineirão e cabe a Minas Arena bancar os custos da operação, lembrando que o Estado está pagando lá o investimento da obra. Então, o dia a dia da operação, né, a remuneração das pessoas, manter a esplanada aberta ao ar livre como um parque para as pessoas, isso tudo faz parte do custo anual do Mineirão. Esse custo anual, a Minas Arena tem que se esforçar para conseguir fechar. Né? Então, esse é o nosso trabalho. No nosso dia a dia. Então, eu não vejo hoje alguma questão assim discrepante. Assim, é por isso que eu me assusto um pouco com essa afirmação, né, de que a gente tem uma super remuneração ou que a gente é inflexível, porque a gente tem muita transparência na hora de lidar e os dados são muito claros, né, e estão lá no Borderô também. Não, eu ia falar que com a live hoje do Ronaldo, a colocação do Ronaldo, eu acredito que as cobranças em cima da Minas Arena, a partir de amanhã, ou a partir de agora mesmo, elas se tornam ainda maiores. E ao governo do Estado também, né? Porque o Ronaldo falou mesmo, né? As aspas do Ronaldo, né? O governo de Minas vai ter que tomar alguma providência. Foi o que ele disse, né? Aí essa aí eu não tinha ele falou era a hora jeito. Então, que eu estava no elevador, essa aí eu não acompanhei. Mas esse tipo de pressão, isso tudo que acontece, como que você vai se preparar para a partir de amanhã tentar uma busca que é claro que vocês, Minas Arena, vocês querem o Cruzeiro ao lado de vocês. Sim. Porque agora é um momento disso. Como se preparar para isso e o que buscar e o que fazer que pode ser feito para ter o Cruzeiro novamente ao lado de vocês? Olha, não sei, mas eu tenho certeza que amanhã nós temos uma reunião do grupo gestor lá do Mineirão, na parte da manhã, e esse vai ser o tema que vai dominar essa reunião, né? Porque é uma informação... A gente pode transmitir isso? É uma informação que surgiu agora, né? Eu vindo para cá, né? Eu não tinha essa informação que o Cruzeiro não jogaria lá nenhum jogo no Mineirão. Eu sabia que provavelmente Campeonato Mineiro, como aconteceu também, acho que 2021 e 2022, né? Naquela volta da pandemia, teve jogos que foram Alguns, assim, né? foram pontuais, né, Marcão? Os jogos no Independência. Você tem uma memória muito boa, foram pontuais. Mas... teve jogo com o RT, teve um outro jogo fora, quando o RT foi em Sete Lagoas. Acho que foram, se não me engano, foram 3 jogos né, do campeonato. Acho que alguns tinham, porque tinha evento Mineirão também, né? Um desses jogos. Foi para Sete Lagoas. Mas aí, pra gente é uma surpresa. Então nós vamos precisar replanejar todo o negócio. Né? A gente tem hoje uma estrutura preparada para montar o futebol. Nós vamos precisar repensar essa estrutura para que a gente... né, coloque outros tipos de conteúdo aí ocupando essas datas ao longo do ano. Se você quiser falar, você fala, mas é um comentário que eu vou fazer. Às vezes você não vê que tudo que é feito, da forma que é feita, principalmente o Ronaldo com o poder que ele tem, gera um caminho para fragilizar as instituições, fragilizar a Minas Arena, fragilizar o Estado. Você não enxerga, às vezes, desse jeito, que tudo isso tem uma repercussão muito grande e acaba dando um peso em cima da Minas Arena? Porque entre os pesos, o Ronaldo, às vezes, pode pesar muito mais. Por exemplo, quando a gente olha, por exemplo, no site da federação hoje, né, que a gente tem uma mudança de mando do clássico e não tem do outro jogo, o outro jogo continua lá como Mineirão. Falei, gente... só comunicar que o clássico vai ser na Independência e não comunicar que o outro jogo, né, tá lá como Mineirão, a gente começa a entender que existe assim, uma vontade de trazer essa discussão, né, com muita força. Tanto que hoje, o dia inteiro, a notícia foi a relação Cruzeiro e Mineirão. Né? Vocês estão acompanhando isso também. Sim. Né? O dia inteiro só se fala disso. Né? Então, no passado também foi assim. Né? A gente teve lá
no início do ano passado, não vou jogar no Mineirão, porque o Mineirão é caro, depois foi para o Mineirão, aí depois teve toda essa articulação, aí o Cruzeiro vai administrar a Minas Arena, depois a gente teve essa coisa na época da campanha política, essa coisa de cancelar o contrato da Minas Arena, isso tudo veio, né, à tona. Então, são sempre informações que são jogadas de uma forma que traz uma pressão política, né, muito maior do que essa pressão que está na razão, no número. Quando a gente toma uma decisão baseada em dados, os dados estão aí disponíveis, né? O Mineirão multiplicou receitas para o futebol no ano passado. Foram 38 milhões de reais de Cruzeiro e de Atlético somados de renda líquida que foram geradas na bilheteria do Mineirão, né? Então a gente percebe hoje que a discussão de custo ela fica esvaziada, porque se no final das contas o que interessa é o dinheiro que fica no bolso, a discussão de custo ela é inócua, né? Mas a gente sempre tem esse cenário mesmo de causar briga política, de causar, colocar o torcedor, né, para que ele também pressione, mas a gente está no mundo dos negócios, né? Se a gente quer que o futebol seja um produto, né, de exportação, como é na Inglaterra, como é na Espanha, a gente precisa também profissionalizar essas relações. Só lembrando também que não é assim, um clique e faz o Mineirão passar para o Cruzeiro, não. O Stefano Marquezine, Marcão, nosso companheiro do Deus Me Livre, vai estar aqui, inclusive nos próximos dias aqui com a gente. Ele diz aqui, um dos problemas que pode existir entre Cruzeiro e Minas Arena é por conta da dívida e da possibilidade da aprovação da recuperação judicial do Cruzeiro. A Minas Arena é contra a recuperação judicial, o que vai implicar aí em arrastar a dívida que o Cruzeiro tem com a Minas Arena por mais tempo. Olha, hoje a gente não tem uma posição sobre isso, né? Porque acho que é um imbróglio jurídico tão gigantesco, porque tem essa questão da lei da SAF, né, que veio no meio desse caminho, e aí tem a questão da associação. Então a gente não conseguiu ainda ter uma posição clara a respeito disso. O que a gente sabe é que a gente precisa receber esses 30 milhões, né? Ou fazer um acordo como já fizemos no passado, né? Nós demos um desconto de, acho que se não me engano, 30% dessa dívida para que ela fosse quitada. Tanto que parte desse valor, a dívida era um pouco maior, se não tivesse aquele valor de quase 10 milhões, ela seria em 40 milhões hoje, né? Mas lá atrás teve o que estava depositado em juízo, foi pago a Minas Arena. Então, eu não sei hoje te dizer qual é a posição nossa. O que a gente quer é receber esse valor, porque eu não posso dar perda no balanço, né? Porque está lá como recebível no passado. Valeu demais por acompanhar o vídeo até aqui. Se curtiu, deixa aquele like e comenta o que achou, quero saber sua opinião. E não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Tamo junto e até o próximo.